Olá, aqui é a irmã Delmatos, estamos aqui todos os dias orando. Eu quero te convidar a fazer parte dessa campanha de oração. Se você ainda não é inscrito, vá lá no nosso canal, se inscreva e deixe seus pedidos de orações. E divulgue as nossas orações, porque assim você estará fazendo o ID do Senhor. Deus ele é misericordioso e ele se agrada quando nós falamos da palavra dele. Certa feita, os judeus chegaram para Jesus e falaram, em João 10:23, até quando o Senhor vai deixar em suspense, sem dizer se tu és o Filho de Deus ou não? E ele disse, eu já falei para vocês de várias maneiras quem eu sou. Já ressuscitei, expulsei demônio, curei enfermo, e vocês mesmo assim não acreditaram? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Vocês não estão acreditando porque não são minhas ovelhas. Porque minhas ovelhas, quem me deu foi o Pai. E eu dou a vida pelas minhas ovelhas. E ninguém tomará de mim, porque o Pai não deixa, porque quem me deu foi o Pai. Então Jesus ali estava falando daquelas pessoas que muitas das vezes ouvem falar de Jesus, mas continua criticando, continua sem acreditar que Jesus é o Filho de Deus. E através das mensagens que nós passamos, muitas vezes as pessoas elas não acreditam nas pregações, elas não acreditam que Jesus já veio e que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Então não adianta nós querer colocar dentro do coração dessa pessoa que essa mensagem é verdadeira. Porque se a pessoa ela já está com a mente cauterizada, o coração dela, dentro do coração dela, não é verdade, então nós não vamos mudar. O único que pode mudar o pensamento da pessoa é o próprio Jesus. Porque se a pessoa deixar, porque se a pessoa também não deixar, ele não pode fazer nada. Porque muitas pessoas, quando às vezes criticam de nós, elas criticaram de Jesus porque não vão criticar de nós. Então nós devemos seguir em frente e orar por essas pessoas. Nós não devemos se incomodar com aquelas pessoas que se levantam contra nós. Os levantes eles vão sempre acontecer. Eles vão sempre acontecer porque Jesus passou por tudo isso, mas mesmo assim ele resistiu, porque ele disse: resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Jesus passou por toda a tribulação aqui na terra. E muitas das vezes nós passamos por uma tribulação e nós achamos que essa tribulação é o fim para nós. Mas na verdade, aí é o começo de tudo. Porque após nós passarmos por essa tribulação e vencermos a batalha, nós receberemos os aplausos do Senhor. Então, se alguém está levantando calúnia ao nosso respeito, se alguém não crê, não acredita no que nós estamos fazendo ou falando é verdadeiro, não só no sentido do Evangelho, mas sobre a nossa própria vida, nós não temos que ligar para isso. Nós temos sim que procurar agradar ao Senhor, porque se nós temos a certeza que nós estamos certos, estamos no caminho certo, estamos fazendo algo que não é contra a pessoa, não é contra a lei de Deus, nós temos que continuar permanecendo, confiando no Senhor e continuar o nosso caminho, a nossa jornada, nosso sonho, nossos projetos, porque Ele é do Senhor e se Deus nos deu, ninguém tira. Pode vir capeta, pode vir capiroto, pode vir o próprio Beelzebul, ele não tira, porque o Senhor Deus que nos deu a vitória, jamais ele deixa nós perdermos a batalha, porque é ele que é o general de guerra, ele vence todas as batalhas, ele não perdeu nenhuma e nem vai perder. E se ele está conosco, ele está dentro de nós, o Espírito Santo de Deus está dentro de nós e ele testifica sobre nós. Muitas das vezes nós falamos, repasse as orações, as mensagens, para chegar até outras pessoas, para as outras pessoas alcançar a palavra do Senhor. Porque tem pessoas que elas não vão na igreja, elas não colocam em um vídeo evangélico, se não for através até de uma pessoa amiga, de uma pessoa conhecida ou alguém que ela considere. Então, se você repassa, você está fazendo o ID do Senhor, porque às vezes essa pessoa ela tem vergonha de ir na igreja, ela não quer ser visto dentro da igreja, ela não quer ser ouvido pelos familiares que ela está ouvindo a palavra do Senhor, que ela coloca em um canal para ouvir a palavra, igual Nicodemos. Nicodemos foi à noite falar com Deus. Sabe por que Nicodemos foi à noite falar com Deus? Porque ele pertencia àquele conselho. Ele não poderia estar junto, porque assim os outros iam criticar e iam começar a apedrejar ele também, né? Ele tinha um cargo bom e ele não queria perder o cargo dele. Então, ele foi até Jesus à noite, marcou encontro com Jesus à noite, e lá Jesus passou a palavra para ele e ele se converteu. Porque quando, após Jesus ter sido morto, levado para a cruz, José de Arimateia foi pedir o corpo de Jesus.
E lá se encontrava também Nicodemos. José de Arimateia também era um discípulo de Jesus secreto, porque ele também tinha um cargo importante. Ele era um senador na época. Então ele também não poderia ser visto. Deus usou ele ali para que ele viesse ganhar almas para o Senhor. E ele foi lá pedir o corpo de Jesus e Pilatos atendeu ele. Porque jamais algum dos discípulos poderia chegar até Pilatos. Não tinha condições de chegar. Porque muitas das vezes Deus usa alguém dentro do meio político para falar de Jesus. E às vezes aquela pessoa que está lá, ela não aproveita a oportunidade para falar de Jesus. E muitas das vezes ela vai falar e distorce a verdade. Muitas vezes ela está ali no meio, né, dos políticos, dos senadores, dos deputados, dos presidentes, ela tem acesso a eles. Mas ela leva uma imagem totalmente diferente de Jesus. Né? Ela leva uma imagem política, ela não leva o verdadeiro evangelho. Então, em vez das pessoas se converterem, as pessoas tomam ódio. Como bem tem pessoas que estão dentro da política e elas chegam e falam assim: ah, se você é de esquerda, você não é de Deus. Se a palavra de Deus diz que Jesus está sentado à direita do Pai. Se Jesus está sentado à direita do Pai, Deus está onde? Na esquerda, né? Então, isso aí é uma contradição muito grande para a pessoa que prega o evangelho chegar e falar isso. Ah, eu lhe provo dentro da Bíblia que se você está no partido de esquerda, você é do diabo. Não existe isso. Não existe isso. Você pode servir a Cristo na esquerda ou na direita. Porque o pai está de um lado e o filho está do outro. Um está na esquerda e outro está na direita. Então, vamos ver, quando nós temos a oportunidade de pregar a palavra, nós levar a palavra verdadeira. Nós levarmos aquilo que venha converter as pessoas, não que venha usar o partido ou algum meio para vir distorcer a palavra e assim as pessoas se entristecerem e muitos saírem até do Evangelho de Cristo. Porque às vezes aquela pessoa é uma pessoa muito conhecida, ela é muito respeitada e ela passa de servir a Cristo e passa a servir aquela pessoa porque levou aquela mensagem totalmente deturpada. E Deus ele está em todos os lugares. Você pode ser um político e você pode ser um servo do Senhor. Você pode ser um verdadeiro servo de Deus. Porque naquela época não era permitido você servir a Cristo e estar ali naquele cargo. Mas hoje não, você pode estar em um bom cargo e levar a palavra do Senhor. Então não se envergonhe da palavra do Senhor. Porque onde você estiver, você pregue a palavra. Agora, se as pessoas vierem falar mal de você, se as pessoas vierem criticar, não se preocupe com isso, porque Deus está no controle de tudo. É Ele que faz todas as coisas e é Ele que resolve tudo para nós. Então, continue na sua jornada, não corte a metade da cruz, porque às vezes nós estamos passando por tanta dificuldade, até nesse meio, nos nossos trabalhos, no meio evangélico mesmo, que existe muitas coisas ruins também no meio evangélico, porque isso não existe. Em todos os lugares existe coisas ruins, existe coisas boas, existe coisas ruins. Então nós não devemos cortar a nossa cruz por isso. Porque se alguém está te criticando, se alguém está falando que você está fazendo errado, que não é dessa maneira, que é de outra maneira, e você chega e pega, se entristece e vai cortar um pedaço da cruz. Lave sua cruz inteira, aquela que Jesus lhe deu para você carregar até o fim. Ele disse: aquele que me segue, pegue sua cruz. Aquele que crê em mim, pegue sua cruz e me siga, que terás um galardão no céu. Nós queremos esse galardão. E por isso eu convido você a orar comigo hoje e após terminar de ouvir a oração, você repassar para outras pessoas, levando sua cruz, para que mais pessoas venham se converter ao Senhor. Oremos. Senhor Todo-Poderoso, Criador do céu e Criador da terra. Só o Senhor é Deus, meu Pai, só o Senhor pode trazer palavras para falar nos meus corações. E neste momento, Pai, eu te peço, entra em cada casa, entra nos lares, entra nas delegacias, nos hospitais, nos presídios, entra nas empresas, Pai. Entra em todos os lugares, na rua, meu Pai, onde existem pessoas dormindo, meu Pai, por não ter aonde dormir. Outros porque estão jogados ali por conta de uma droga. Que o Senhor vá lá, toque no coração dessas pessoas e converte. Entra, meu Pai, ali no Senado, entra na Câmara dos Deputados, entra, meu Pai, lá no Planalto, entra, meu Pai, no coração do presidente e dos presidentes, presidente do Senado, presidente da República e de todo o nosso país, meu Pai. Que o Senhor assim venha governar sobre nós. Governa sobre nós, Senhor, porque o Senhor é quem governa. Pai, o Senhor disse que não existe autoridade na terra que não seja constituída por Ti. Então as autoridades que está constituída, meu Pai, na terra, que elas venham ser usadas por Ti, não pelos Beuzebu, não pelos demônios, para tirar a nossa paz. Cria leis que venha ofender a nós, Senhor, ao Senhor, meu Pai, porque eu sei que tudo o Senhor vai permitir no momento certo, na hora certa, porque tudo coopera para o nosso bem. O Senhor diz na Tua palavra, meu Pai, que no momento certo, tudo, a verdade toda virá à tona.
e aqueles, meu Pai, que estão se preparando, meu Pai, para servir ao Senhor, e aqueles que estão se preparando para servir o anticristo. Já está determinado, Senhor. Existem aquelas pessoas que vão se converter de fato e de verdade, porque são tuas ovelhas. E existem aquelas que não são suas ovelhas. Então elas vão servir ao anticristo. Essas não vão se converter de maneira nenhuma. Nem que o Senhor